a todos. Boa noite. Para nos sensibilizar no nosso encontro de hoje, nós vamos ler uma página de uma das obras psicografadas pelo irmão F. Alexander, de um livro. Vamos ler uma página do livro Meditação, o Silêncio Interior. Fala o amigo... Ai, desculpa. Qual página? Está marcado. O orientador espiritual fala: acolhe com alegria toda a experiência que se te apresenta. Caminha sem preconceitos a campo aberto. O preconceito diminui, amedronta, limita e corrompe o moral, diminuindo a dignidade humana. Coragem, fé em Deus, esperança, intrepidez, e estarás forte para a tua caminhada. A firmeza, a disposição, a coragem são indispensáveis tanto na vida temporal quanto na vida espiritual. Sê forte, que o universo nunca te assuste. Não te esqueças de que é indispensável para percorrê-lo autoconhecer-te. A perseverança no bem, no estudo, no trabalho, na pesquisa, a fé em Deus, o exercício consciente do Evangelho de Cristo trarão ao teu ser a consciência da construção do amanhã. A honradez, o caráter, a renúncia são necessários no trato para com o próximo. Só assim aprenderás a ser verdadeiro. Não te detenhas nas coisas da matéria. Na terra, o tempo é curto. Não te demores em avançar o verdadeiro sentido evolutivo da existência. Não te esqueças de que o ontem já foi. O hoje está sendo. O futuro, o amanhã, tu estás construindo agora. Crê em tua capacidade para mudar, para ser o bem. Por muito tempo, tens sido indiferente ao teu próprio ser. Rasga o véu que impede a tua visão de quem tu és. Avança resolutamente na senda do aprendizado do Espírito, sem medo, sem arrependimento, sem ilusões, sendo paciente e verdadeiro no amor, na caridade e no trabalho ao próximo. E estarás assim construindo a tua alegria e a tua felicidade. Meu irmão, a doutrina dos Espíritos te ensinará a viver dignamente o Evangelho de Jesus Cristo no exercício permanente da humildade e do bem. Se alguém quiser reler, está na página 99 do livro Meditação, o Silêncio Interior. Continuando dentro da temática que a irmã Ana Maria nos trouxe nas duas preleções que ela fez aqui para nós, uma foi acerca do Código Básico do Indivíduo e o Código Básico do Universo, e a outra foi do terceiro incluído, que é essa inclusão fantástica de absolutamente tudo, e até mesmo porque percebemos que nós, especialmente os espíritas, nós não podemos falar de outras religiões que nem temos tempo de frequentá-las e muito menos tempo para estudá-las profundamente. Então, acerca delas nós não podemos opinar. Mas temos percebido que nós, espíritas, nós ainda estamos agarrados no século XIX. Não avançamos para o XXI. Nós estamos ainda no pensamento clássico, quando os espíritos estão no pensamento quântico. Os espíritos orientadores das casas espíritas estão nos convidando diuturnamente a abstrair do outro o que ele tem de melhor. Se eles estão falando de abstrair do outro o que ele tem de melhor, e se eles humildemente, a cada vez que falam para nós ou falam a nós, dizem que aprendem conosco,
que é sempre uma alegria falar conosco, que é sempre uma alegria estar conosco. Eles estão dizendo para nós que nós aprendemos com todos. Se nós aprendemos com todos, nós espíritas precisamos urgentemente sair dessa coisa de ter medo de espírito que sabe menos e ficar quase numa corda puxando o espírito que sabe mais para o nosso lado. Até mesmo porque são dois campos ilusórios. A ilusão de puxar espírito que sabe mais para estar conosco, ou a ilusão de espantar espírito que sabe menos, ambas são desastrosas. Nós não conseguiremos espantar espírito que sabe menos, a não ser com nossos atos, pensamentos, ações, palavras, dinâmicas de pensamento, como também não puxaremos espírito que sabe mais com a corda. Mas nós estaremos no nosso esforço pessoal de abstrair o que temos de melhor e colocando em ação esse melhor, e com esse melhor em ação, no movimento, nós nos ocuparemos e não abriremos espaço para as mazelas que nós ainda trazemos, não abrindo espaço para elas entrarem em ação. Elas serão minuto a minuto, instante a instante, como dizem os nossos irmãos católicos, sendo sufragiadas. Sufragiadas, elas perderão força, perderão espaço de sentido em nós, desaparecerão com o tempo. Isso não é só religioso que está falando. Os cientistas, e especialmente os que trabalham na área da biologia molecular, da genética, das expressões de fatores imunológicos, todos trabalham em cima dessa teoria. Cada um de nós, na medida que não colocamos em ação um determinado fator em nós, na medida em que não alimentamos um determinado fator em nós, ele perderá força até desaparecer. No Livro dos Espíritos tem uma questão, que eu vou ler, é um capítulo muito bom, mas como nossa prioridade hoje é trabalhar esta chave, nós vamos ler uma questão e consideramos bastante importante para ilustrar o que estamos colocando aqui agora. Ela é a questão 466. O capítulo se chama Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Aí tem um subtítulo que é a intervenção dos espíritos no pensamento, intervenção dos espíritos nas nossas ações, etc. 466. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? A resposta: os espíritos imperfeitos, os que sabem menos, são os instrumentos destinados a experimentar a fé, a constância e o exercício dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal no seu exercício de viver, para chegar ao bem. Nossa missão, como espíritos orientadores, é a de colocar-te no bom caminho. E quando más influências agirem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores, os que sabem menos, vêm em teu auxílio no mal, quando tens tu a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, num compartilhamento de ideias. Mas,
também terás outros que simultaneamente tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. A escolha é tua. É assim que Deus deixa à consciência de cada um a escolha da rota que deve seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre cada um. Quem quiser reler ou estudar é a questão 466 do Livro dos Espíritos, que é uma das 5 obras que compõem o Pentateuco da codificação do Espiritismo. Então nós pensamos hoje em trabalhar acerca, primeiro, o título, a dinâmica do pensamento e a recíproca colaboração entre todos os espíritos. Se nós pensarmos que, por exemplo, vamos pensar lá do proto-espírito para chegar ao espírito, né? Nós espíritas somos evolucionistas, admitimos que quando chegamos à condição de espírito, muito antes nós viemos evoluindo como proto-espírito. Então nós somos uma subpartícula atômica, ali já há a presença do Pai, já há espiritualidade e já há uma condição protospirítica. Vamos pensar que da subpartícula atômica foram combinando subpartículas, compuseram o átomo se combinaram, compuseram moléculas se combinaram e produziram estruturas maiores, aminoácidos, depois proteínas, e chegou a nossa irmã minhoca. Já é um protoespírito, com muito mais conhecimento, com muito mais dinâmica, com muito mais produção aqui no planeta Terra, com relação a quando era uma subpartícula atômica. Uma condição protospirítica já bem mais avançada. Aí vamos dar um salto e chegou no nosso primo macaco, né? Nosso primo mais próximo. Já está uma condição protospirítica bem mais avançada. Mas será que nós não aprendemos com esses seres que estão na condição protospirítica? Será que nós não aprendemos com a natureza? Será que nós só aprendemos com nossos iguais para mais? Aí vamos avançar do nosso irmão, o último ali, bem próximo de nós, mas que ainda não alcançou essa complexidade que alcançamos. E vamos pensar num espírito menos evoluído do que nós. Nós aprendemos ou não aprendemos com esse espírito? Será que quando nós pensamos em espírito e o classificamos como do mal, nós estamos sendo deístas? Ou estamos sendo monoteístas? O espiritismo é monoteísta. O espírita, ele acredita num único criador e esse criador é Deus. Damos o nome de Deus, um outro pode dar de Alá, Jeová, isso não importa. Mas nós damos o nome de Deus. É um criador único, cria tudo, permitindo que a inteligência se estabeleça em tudo e tudo esteja num processo evolutivo e vai chegar da condição de proto-espírito à condição de espírito e quem sabe muito mais, mas é aqui que nós temos condição de enxergar é até o espírito. Esse espírito, quando estamos ali convivendo, nós ainda somos pessoas que imaginamos que só aprendemos e nos transformamos é quando as coisas estão muito confortáveis para nós, é quando nós estamos receptores de maravilhas nas nossas mãos, maravilhas servidas na bandeja, ou nós acreditamos que aprendemos na força do exercício e muito especialmente na forja de experiências, onde nós temos que não só
proativamente operar, como pensar, criar condições, criar um espírito de cuidado, de cautela, de aprender a nos domar para estar de frente àquela pessoa, porque ela traz um temperamento mais arrojado, e se nós formos com nosso pensamento arrojado, com qualquer linguagem mal construída, nós poderemos criar uma situação muito ruim para nós e para ela. Será que nós não aprendemos com essas pessoas? Que são os que nós consideramos espíritos menos evoluídos, né? Que também nem podemos afirmar, mas vamos dizer que nós dizemos isso, que são menos evoluídos. Então, o momento de hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre isso, sobre com o pensamento que nós vamos produzindo a cada instante, como ele é dinâmico, nós colocamos aqui a dinâmica do pensamento, nós vamos produzindo o pensamento e é com ele que nós estabelecemos a usinagem do nosso campo eletromagnético. Com esse campo eletromagnético é que nós fazemos processos de sintonia e ressonância com nossos irmãos, todos, não é só o irmão homem, não. Imagina, de acordo com o meu campo eletromagnético, que é a usinagem que eu fiz, a energia que eu produzo para me mover nesse mundo de ação, é com ele que eu trato um porco que está ali do meu lado. E é com ele também que eu trato o rato. E é com ele que eu trato a barata. É com ele que trato a vaca. Que trata um pé de comigo ninguém pode, que é uma planta tóxica, e trato também um pé de alface, que é uma planta alimentícia. Mas é com ele que eu vou tratando esses seres todos. E me tratando junto. Num processo colaborativo. Onde todos estão trabalhando. Será que uma subpartícula atômica não trabalha? Se ela parar de trabalhar, ela continua usinando o seu campo eletromagnético para ela se manter e existir, enquanto a partícula X, que descreve a órbita Y e produz a energia Z. Ela manteria a sua identidade sem trabalho? Aí é que nós percebemos que todos trabalham. E temos que reconceituar trabalho. Para alcançarmos a condição, por exemplo, de espírita, de verdade. Partir do princípio que todos trabalham, que todos aprendem com todos, e que o que vai mesmo determinar nas nossas relações, como nós nos respeitamos. Como nós respeitamos, como cada um de nós respeita a sua identidade. Todos somos uma identidade. Fomos nos constituindo aí, ao longo desses bilhões de anos. Temos condições de nos encontrar. E aí é que nós vamos, nesse encontro conosco mesmo, estabelecer nossas lides de trabalho, onde quer que estejamos, e vamos fazendo assim nossas missões. E nós colocamos aqui. Nós podemos escolher, assim, claro que existe, é uma gama enorme, mas nós colocamos 2 pilares, porque nosso tempo é curto, não daria para discorrer sobre muita coisa. Nós podemos escolher entre o pensamento repetitivo e obsessivo, que é ficar ali pensando uma mesma coisa
permitir que o pensamento fique repetitivo, é uma permissão que nós fazemos. E diria que é uma permissão fácil de acontecer. Nosso grande trunfo é a não permissão de ficarmos em pensamento repetitivo que leva a um campo obsessivo, geração de ideias obsessivas, onde nós passamos a compartilhar, nós restringimos o nosso campo, o número de ângulos nos quais nós vibramos e, portanto, perceberemos o mundo, as pessoas e as coisas. É uma opção que fazemos de restringir, mas nós trazemos a capacidade de fazer um pensamento analítico. Na palestra do professor Mauri, a última que ele fez aqui para nós, ele diz: os espíritos têm pensamento analítico. Se os espíritos encarnados têm pensamento analítico, é porque nós também trazemos a capacidade. Nós somos espíritos, vamos estar desencarnados amanhã. E não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai construir um pensamento analítico. Ele já está aqui. Que afinal a natureza não dá saltos. Se os espíritos desencarnados fazem o comportamento de produzir pensamento analítico, nós também estamos aí com tudo para fazer. O pensamento analítico, o que nos permite analisar vários ângulos, ele nos leva a buscar vários ângulos. A minha filha fez esta grosseria comigo. Eu não faria isso com minha mãe, mas ela é eu? Não, ela é outro espírito. Ela reencarnou no mesmo período que eu? Não, ela reencarnou muito depois. Quando eu reencarnei, qual era a característica de família? Era uma família nuclear. Havia um núcleo, esse núcleo era profundamente respeitado. Pai e mãe eram figuras fortes. E a minha filha, já nasceu num período que a família estava sendo desmontada, desnucleada. E desnucleada pelas próprias instituições, inclusive por próprios religiosos. Dá mais valor à igreja do que à família. Se a família estiver precisando, mas a igreja também vai para a igreja, atende a igreja, dá dinheiro para a igreja, faz isso para a igreja. A família foi... O pai que antes educava o filho no trabalho, agora você não pode mais educar seu filho no trabalho, você não pode mandar nele, você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Acabou que não podia fazer mais nada. E então, aí na medida que a gente vai olhando, isso aí, esse exemplo aí, daria muitos ângulos. Quando a gente fizesse esse olhar, quando a gente faz esse olhar, para esses vários ângulos, nós saímos da ditadura de um pensamento absolutista para a relatividade. Nós estamos com 109, 110, 112 anos de caminhada com a teoria da relativização do nosso irmão Einstein. Um médium na área da ciência que descortinou o mundo para nós. Porque o espiritismo, ele é o movimento que é fruto da doutrina dos espíritos, e a doutrina dos espíritos é ciência, filosofia e religião. Assim como nós valorizamos os médiuns, trabalhadores, vamos dizer, do pilar religioso da doutrina dos espíritos, nós valorizamos os médiuns, trabalhadores do pilar da filosofia, e nós valorizamos os médiuns, trabalhadores da área da ciência. Para nós todos são médiuns, porque todo homem é médium, esteja ele trabalhando onde ele estiver, ele está ali mediando.
e construindo melhores portais de mediação. Esses homens que vão, homens e mulheres que vão para a área da ciência, são tão valorizados por nós quanto os que vão para as lides, vamos dizer, doutrinárias religiosas da doutrina dos espíritos. Porque estão todos trabalhando por um descortinar do cosmos para o homem. E um homem que vê com mais abertura o cosmos, primeiro vê melhor a si mesmo, vê melhor a Deus, vê melhor ao próximo, vê melhor a natureza, é um homem mais feliz e em condições de compreender melhor, de entender melhor, entender inclusive os processos que ele está vivendo. E ele sai da ditadura do castigo. Porque eu percebo por algumas pessoas que chegam aqui para os atendimentos de gabinete de orientação, que nós trocamos o nome, nós que eu falo que fazemos parte do movimento, a gente trocou o nome, assim, inferno para umbral, trocou o nome de não sei o que, castigo para karma, trocou o nome, e assim foi. E não adianta trocar os nomes. Nós temos que trocar a mentalidade. Caminhar para uma mentalidade que seja efetivamente inclusiva. Todos os espíritos são meus irmãos. Todos estão fazendo a sua caminhada. Muito especialmente os desencarnados estão fazendo a sua caminhada à luz da tutela e orientação de espíritos orientadores bons, caprichosos educadores, que estão na orientação e que, segundo esses orientadores, pelo menos os que orientam os trabalhos dessa casa, eles nos afirmam que se um espírito não está em condições de, ao se manifestar, e essa manifestação não quer dizer que seja a Nádia muda de voz e começa a falar, é um espírito que está manifestando através dela, não é isso. Se manifestar no sentido de um compartilhamento mais intenso com os senhores, a ponto de, conosco, todos nós, a ponto de poder somar os dois campos eletromagnéticos e o dele influenciar nas minhas ações, segundo os espíritos, isso acontece com o nosso pleno consentimento, na força do nosso querer, ou eles só se manifestarão quando tem condições de, nesse influxo do cabedal de conhecimento deles na nossa vida, nos avançar para momentos novos no sentido do bem. Não é novo no sentido do mal. Que o espírito não vai se manifestar para dizer para mim, para eu separar do meu marido, mesmo que eu esteja apanhando. Ele vai me sensibilizar a pensar o que eu quero fazer, o que eu devo fazer e que atitudes eu devo tomar. Ele vai me sensibilizar para um pensamento analítico. Inclusive analisar as variáveis. Eu sei viver sem um marido? Eu faço autonomia para viver? Será que todo mundo pode separar? Será que sabe viver sem um marido? Ou sem um marido vai ser pior? Vai de costas para precipícios? Mas eles também não falarão isso para a pessoa. Sensibilizarão, trarão todas as possibilidades para a pessoa fazer pensamento analítico, através de raciocínio analítico, construir ideias que sejam fruto de análises dela, se colocando no espaço em que ela vive, no tempo que ela vive, à luz da sua inteligência e da sua sabedoria para se gerir, e eles ali conosco nos ajudando.
Nesse processo do pensamento analítico, nós vamos a cada instante saindo da absolutização, que é ideias quase cabrestos, onde nós olhamos por um único viés e às vezes muito estreito, numa linha de pensamento que não é o nosso melhor possível, e nos encaminhamos para a relativização, que é a possibilidade que todos trazemos de olhar vários pilares, vários pontos, trabalhar todos eles e, à luz da nossa inteligência, compor uma frequência de vibração onde vibramos em bandas mais largas, porque conseguimos nos somar melhor à humanidade, nos somar melhor aos espíritos desencarnados. E nessa composição, os espíritos em nenhum momento desvalorizam a mentalidade da humanidade, porque afinal nós estamos encarnados, vibramos no conjunto, recolhemos informações do conjunto, informações estas que são fruto, inclusive, de experiências vividas, de sínteses produzidas. Com esse recolhimento da humanidade, nós vamos nos capacitando para recolher as sínteses que estão aí disponibilizadas no extramental de períodos anteriores e de projeções de futuro que muitos irmãos nossos já fazem, e vamos nos capacitando para ir nos informando a nós mesmos, nos comunicando conosco mesmos, e na medida que vamos nos capacitando para nos informar e comunicar melhor conosco, nós vamos nos capacitando para informar e comunicarmos com espíritos encarnados e desencarnados, que todos trazem os seus saberes, sem restrição. Informamos e comunicamos com todos os espíritos. Vamos recolher orientações, aí sim é de acordo com o que nós pensamos. A orientação, a Maria Amélia é minha orientadora no sentido de fazer arroz. O arroz da Maria Amélia é o arroz mais gostoso que eu já comi, portanto, eu me oriento nela para fazer arroz. E ele é capaz de dizer para mim assim, eu chegar para ela e dizer, Maria Amélia, por que que o seu arroz é diferente do de todo mundo? Ela fala, eu não sei, eu só sei que não faço arroz sem medir o arroz e a água, eu não faço no olho. Às vezes que eu resolvi fazer no olho, não ficou tão bom, eu não fiquei feliz. Não gosto de alho velho, só descasco o alho na hora e não sei o que, não sei o que. Não coloco a água que não esteja fervendo, o arroz tem que estar torrado em tal ponto. Eu vou vendo no processo de comunicação dela pontos que são fundamentais para algo que para ela, quem sabe, seja muito simples, mas para mim não é tão simples assim, pois eu não sei fazer tão bem. Se fosse tão simples assim, eu já saberia fazer tão bem quanto ela. Ela poderá achar assim, eu não sou um espírito orientador não, eu não sei orientar nada. E quem sabe eu leve na memória para o resto da minha caminhada eternamente um momento dela como minha orientadora. Quem sabe ela até pense que ela não administra bem a vida, mas ela administra um âmbito da vida super bem, ela é orientadora para alguém. Aí suponhamos que essa mesma Maria Amélia, estou tomando Maria Amélia, que ela é de casa, a gente pode tomar para esses exemplos, né?
que essa mesma Maria Amélia, que é orientadora para arroz, tenha uma enorme dificuldade, suponhamos, em administração financeira. Extrapola o cartão, faz não sei quantos, como é que é, os empréstimos consignados. Eu vou ser orientanda dela? Eu já tenho que saber logo, não, eu não suportaria viver assim, com 500 empréstimos consignados, no dia que sai o dinheiro ele já está todo comprometido. Se eu precisar de uma emergência, ou um filho precisar de uma emergência, uma nora, um genro, já não tem condição de atender a emergência, por quê? Porque já foi tudo no cartão e no empréstimo consignado. Para isso eu sou orientadora dela. Essa dificuldade nós temos tido de enxergar que todos nós somos orientadores e orientandos. E que nós não aprendemos apenas com o que o outro tem de bom. No momento em que eu estou ali com ela, observando que nesse quesito, administração financeira, ela é um espírito com dificuldades, missionariamente eu estou ali para aprender e ensinar. Mesmo naquilo que reconheço que Deus já me ajudou, na soma com os senhores todos, eu já alcancei melhor um pouco essa coisa de administração financeira. Mesmo nisso eu sou aprendiz dela. E por que sou aprendiz? Porque, como não somos perfeitos, é um horizonte que se descortina a cada instante para irmos nos aperfeiçoando cada vez mais. Ela está me ensinando com seus empréstimos consignados, seu cartão estourado e etc., que eu preciso, além da cautela que eu já tenho, ter o cuidado de ter cada vez mais. Além do que eu já alcancei, nesse sentido, eu preciso ter cada vez mais, porque eu tenho que, se é que eu sou missionária nessa questão, eu tenho que ser um exemplo onde as pessoas, ao olhar para mim, já sintam essa condição missionária pronta para servir a todos. E para isso, para nos manter nesse patamar, nós temos que todos os dias nos aperfeiçoar. E ela está ali me ajudando a aperfeiçoar. É como a gente veio de culturas, inclusive religiosas e filosóficas, que o aprendizado é pelos que sabem muito, que quem nos ensina é quem sabe muito, que bom é espírito de luz, e de luz para nós é que passou a significar o bem, e quem não tiver ainda alcançado uma iluminação maior, nós o conceituamos como espírito do mal. Nós construímos essa cultura do preconceito. E ela não tem sido uma cultura para o bem-estar e a felicidade da humanidade. Ela é a cultura da falta de paz. Ela é cruel. E com muita fé em Deus, nós haveremos de estar saindo dela. E reconhecendo que, quando nós vamos nesse processo de comunicação, de informação e comunicação, conosco e com todos os espíritos, nós vamos aprendendo a nos conhecer, porque é nesse movimento de trabalho e de troca e de compartilhamento que nós vamos nos conhecendo e vamos buscando o que efetivamente somos. Nós vamos nos identificando. Nos identificando, nós percebemos que todos são prestadores de serviço a nós, absolutamente todos, e que nós devemos ser um prestador de serviço. Nós vamos alcançando um status de homem trabalhador.
trabalhador pela humanidade. Como nós somos um na humanidade, mas esse um é ligado a 10.000 com os quais somos diretamente ligados, são ligados a outros 10.000 e a outros 10.000 e a outros 10.000, percebemos que todos somos ligados a todos. E todos ligados a todos, estamos nós aí o tempo todo no dever de alargarmos e fortalecermos esses laços. O tempo todo tendo que olhar para nós e reconhecer nossa identidade. Tem um forte laço com Maria Amélia, mas entrar nos créditos consignados e nos cartões estourados dela, não, isso eu não vou fazer. Tem um forte laço com esse menino que caminhou para a droga, mas isso eu não vou fazer. Tem um forte laço com essa amiga que por qualquer assunto se ira, perde o equilíbrio e produz toneladas de adrenalina. E depois morre de dor no estômago. Ou nas articulações. Ou faz um hipertireoidismo. Ou faz um hipotireoidismo. Não, eu não vou por esse caminho. Esse eu já estou vendo que eu sou missionária com relação a essa pessoa, no sentido de ajudá-la, quando não nos for possível falar, nem com todo mundo a gente pode falar. Em família, então, mas tem um recurso, né? O melhor de todos já está aqui. Quando vamos nos identificando bem a humanidade, identificando que os espíritos desencarnados, nossos orientadores, se alguém aí for católico, os santos da devoção da pessoa, falam com ela, orientam silenciosamente, nós vamos dizendo, se os espíritos desencarnados orientam silenciosamente, se os santos da Igreja Católica, que são espíritos que alcançaram uma iluminação interior maravilhosa, graças a Deus, e em função disso foram canonizados. Não é verdade? Se eles orientam silenciosamente, será que eu preciso sempre falar com a língua dos homens? Ou eu posso falar a linguagem do pensamento através da prece? Que em alguns momentos, não estamos dizendo que nós vamos trancar a nossa boca, não, mas naquele momento em que uma fala vai significar exclusão, que a pessoa não vai querer nem ficar na mesa almoçando conosco se a gente abrir a boca, não vai ter ânimo para ir de novo à nossa casa porque a gente falou aquilo e ela desagradou, e a desagradou. A nora não vai querer nos visitar porque... E se ela não for, o filho também não vai. Porque a gente falou algo. Será que podemos falar com a prece? Será que já entendemos o pensamento como um recurso maravilhoso, associado à prece, que por si só já é uma carga social maravilhosa? A prece que cada um constrói aí, do seu jeitinho, com a sua linguagem, com o melhor do pensamento, o melhor da alma. E com o melhor da nossa alma, nós nos sintonizamos com espíritos orientadores do bem, encarnados e desencarnados, com espíritos especialistas naquela área. Nós sintonizamos através do nosso pensamento. Necessariamente, eu não tenho que ter o mesmo padrão de conhecimento.
O que importa é a qualidade do meu pensamento. Quantos de nós aí já passaram pela experiência, tenho certeza que muitos, já passaram pela experiência de, com boa vontade, uma boa vontade de acertar, seja melhorar uma doença, resolver uma situação, colocou aquilo em prece, colocou aquilo como pauta no seu pensamento, no sentido do bem, e surgiu uma ideia que ele reconhece que ele não tinha capacitação para aquela ideia sozinho. E às vezes ainda surge uma ideia associada a uma capacidade prática. Vou fazer assim e vou experimentar. Aí quando a gente faz, a gente diz, ué, deu certo. Como? Ah, mas deu. Nos comunicamos? Comunicamos. Recebemos a informação? Recebemos a informação. Uma informação que veio, inclusive, com uma orientação para a prática. Com orientação para a prática. Mas partiu de um querer. É o que o Livro dos Espíritos colocou. O querer tem que ser nosso. Para o bem ou para o mal. Porque assim como nós temos uma identidade e estamos aí fazendo a nossa caminhada, espíritos desencarnados também, com sua identidade, estão aí fazendo a sua caminhada, o seu aprender a ser, primeiro é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a ser nos saberes sociais. Os desencarnados também. Como a nossa obra da codificação vem do século XIX, que ainda imperava, era a física clássica, era o pensamento clássico, uma força predominante de religiões que afirmavam o Satanás fazer o que não queremos e etc, etc. Desse Satanás nos fazendo fazer o que não queremos fazer, a gente transferiu o nome para espírito desencarnado que a gente passou a chamar de espírito da treva. Mas quem é o espírito da treva? Nasceu de onde esse espírito da treva? Qual é a treva criadora que existe? O único criador é Deus, que é luz. E que no Livro dos Espíritos já está que cria a todos simples e ignorantes, porém inteligentes, para ir avançando. Mas estarmos avançando e estarmos em níveis, vamos dizer, mais baixos em termos de conhecimento, sabedoria, portanto, iluminação espiritual, não significa que nós estamos quase como umas esponjas de lado para passar e agarrar a Maria Amélia, agarrar a Neidinha, agarrar o seu Jeová e trazer para o meu lado mal. Não é isso. A interação e a comunicação entre os espíritos que nos permita fazer influência um no outro só por convite. Mesmo quando nós pensamos que não é convite. A Nájila vai sábado à noite para o bar de não sei onde, na Avenida Atlântica, aquele que é da... que as pessoas vão para beber. Aí senta lá. Ah, não, vou sentar aqui só para tomar um suco. Mas precisa tomar o suco num bar que a frequência é tão diferente da dela, ou pelo menos da que ela propõe a ser. Está se convidando e convidando terceiros para situações divergentes do que ela tem buscado. Porque lastimavelmente fez uma escolha fora do âmbito, inclusive que ela tem construído defesas.
Um dia alguém me disse, numa época eu era vendedora e carregava umas coisas super pesadas e valor, e as pessoas assustadas e tal. E um dia a pessoa disse para mim, um cliente, Deus protege os bêbados, os inocentes e não sei o quê. E a senhora deve entrar nesse rol aí, né, dona Rádia? Porque carrega esse peso todo e a coluna, e não reclama coluna, e não reclama dor aqui, dor ali nunca, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu fui para casa pensando naquela afirmação daquela pessoa que falou até com um ar de uma certa brincadeira, mas fiquei pensando na profundidade que tinha aqui, né? Era um momento, eu precisava daquele trabalho, era aquele que naquele momento eu tinha para fazer, por uma questão de família, eu não podia optar pela minha profissão naquela hora, nem optar por ficar parada, e adquiri aquela resistência toda. E ele, assim, num tom de brincadeira, me descortinou essa verdade no sentido da autoproteção. E nós sabermos se vamos com a identidade que trazemos, vamos nos expor a fazer algo que justifiquemos o nosso algo. Com justificativas plausíveis, do ponto de vista espiritual. Para que nós possamos, nesse alargamento dos laços com todo e nos preservando, estarmos cada vez mais iluminados pela luz da soma da mentalidade de onde nós estamos, no sentido de fazermos o nosso passo evolutivo compatível com o que já alcançamos, porque é nessa compatibilidade que nós vamos enxergar felicidade. Essa é outra experiência que provavelmente alguns aí já passaram, né? Quando percebemos que, meu Deus, nisso eu caminhei abaixo do que eu poderia. E experimentamos uma tristeza. Mas também tenho certeza que todos aí já passaram pela coisa boa que é verificar que não foi possível fazer muito, não foi possível ser perfeito, não foi possível atender a todos, não foi possível que todos ficassem felizes com o que eu fiz, mas foi meu máximo. Eu me esforcei, eu lutei, eu dei o que eu podia dar de mim. A gente fica feliz. Mesmo que os outros não estejam muito. Porque às vezes os outros esperavam que o nosso possível fosse maior. Às vezes eles são exigentes com relação à coisa de receber. E que nós não vamos poder nos render a essa ânsia de receber do ser humano. Mas se nos esforçamos para fazer o nosso melhor, e nesse esforço para fazer o nosso melhor, estamos compartilhando o nosso campo eletromagnético com espíritos do bem, que estão se esforçando pelo melhor. Se nessa soma nós tivermos feito pelo bem e para o bem, nós nos felicitaremos, mesmo que pessoas ao nosso lado não estejam felizes com o que fizemos. Até mesmo porque nem todos sabem ser felizes com o que receberam. E estão ali ao nosso lado num treinamento para chegar a esse patamar. E nós estamos ali, missionariamente, sendo uma ferramenta, como também está numa das linhas do livro dos Espíritos. Os espíritos menos evoluídos, que é o que ele fala ali, estão aí no seu caminho como uma ferramenta no seu aperfeiçoamento. Na medida que vamos nos iluminando nessa soma de todas as mentalidades, que é quando nós saímos desse preconceito de que espírito bom é o que se iluminou e que já é um espírito mais iluminado espiritualmente, e que quem se iluminou pouco é espírito ruim.
na medida que vamos saindo efetivamente desse preconceito, porque não temos dúvida que é aí que nascem os preconceitos que estão aí, formando grupos que não temos nem que citar os nomes para não alimentar. Grupos que se exercem no prejuízo de terceiros. E que não somos nós quem vamos alimentar esses grupos. É o contrário. Nós vamos conseguir trabalhar em nós o sentido de que tudo que Deus criou é bom. E nós temos que saber lidar com o que Deus criou. Alguns não são para conviverem fisicamente conosco. Outros não são para adotarmos suas práticas, adotarmos suas ideias. Não. Mas são filhos de Deus. E nós haveremos de estar produzindo o melhor em padrões mentais para disponibilizar para que eles e nós nos iluminemos juntos. A humanidade está carente desse pensamento, dessa prática. E nós todos estamos. Nós estamos carentes de uma filosofia que seja efetivamente cristã. Nós vamos ser cristãos. Nesse movimento de nos esforçar para ser cristãos, é que nós vamos, aqui nós estamos chegando no que a irmã colocou, aumentando a inclusão, aumentando o respeito entre todos, nos tornando cada vez mais vocacionados ao bem. E vocacionados ao bem e trabalhando pelo bem, nós vamos construindo a paz. A possível a nós. E é na soma de cada possível de paz é que se estabelece a cultura da paz. Nesse estabelecimento da cultura da paz, na medida que vamos aumentando o compartilhamento do nosso campo eletromagnético com o campo eletromagnético de espíritos mais evoluídos, nós vamos nos tornando melhores missionários, melhores mediadores para esses irmãos que dependem de nós encarnados para atuar nos meios materiais. Imagina, Deus é todo poder, é glória, é inteligência suprema, é onipresente. Por outro lado, depende da natureza de cada ente criado por Ele para a sua manifestação. Eu dou umas paradinhas para a gente refletir. Deus não se manifesta, olha, eu sou Deus. Manifesta um homem, ou seja lá uma mulher, vestida de não sei o que, vestido de não sei das quantas. Eu sou Deus. Não. Quem sabe nunca vejamos essa manifestação. Mas quem sabe passaremos pela experiência de poder dizer para alguém, fulano, naquele momento que você apareceu na minha vida, foi Deus se materializando. Você me trouxe algo tão significativo naquele momento e tão necessário, foi Deus na minha frente. E nós temos condições de ser isso. Nós temos os espíritos bons conosco, nos iluminando. Nós temos os espíritos bons, os orientadores no bem, orientando os espíritos desencarnados. Eles não ficam agindo aí à revelia. A gente que criou isso. Num momento da história, por desconhecimento. Não dá para o homem do século XXI ficar mais nessa. De que qualquer espírito pode a qualquer hora entrar na minha casa, fazer o que bem quer.
espírito desencarnado, entrar na minha casa, aqui, me colocar para... Espírito pode manifestar aqui e me colocar para falar o que eu não me aceito falando. Imagina, gente, Deus onde está? Onde estaria? Ah, eu fui no centro espírita, doutor Leocádio Zé Correia, a médium Nájila falou isso, falou aquilo, ficou todo mundo assustado. Pode saber que não é um espírito desencarnado falando através de Nájila. É Nájila falando através de Nájila no seu livre consentimento. Porque quando um espírito se manifestar através de Nájila aqui, pode saber que será para o bem. Ou do contrário, ele não se manifesta. Agora tem um detalhe que nós vamos saber. Nessa dinâmica do pensamento, essa dinâmica ela não é só com relação a uma longitudinalidade. Ela é também dinâmica para o nosso acervo. Nós trazemos o acervo de toda a nossa história. Não perdemos nenhuma informação. É um arquivo maravilhoso que Deus nos permite. Posso, a qualquer hora, como qualquer um dos senhores pode, acessar, por exemplo, no acervo, uma língua que os senhores já falaram, ou que já falamos, lá no século I, lá quando nem era o calendário da era cristã ainda. E falar essa língua aqui. E já ser inclusive uma língua morta. Que ninguém nem saberia estudar para saber o que eu estou falando. Isso não é um espírito, um outro espírito se manifestando. Porque na dinâmica do pensamento dos espíritos, agora vamos para os espíritos encarnados. Eles têm pensamento, eles são seres pensantes, livres, inteligentes. Na dinâmica do pensamento deles, na recíproca colaboração entre todos, eles falarão sempre a língua possível de ser entendida naquela plateia onde eles estão trabalhando. Por exemplo, o irmão Antônio Grimm, algumas encarnações, nunca reencarnou no Brasil. É um espírito que nunca reencarnou, segundo ele, nunca reencarnou em país de língua portuguesa. Esteve reencarnando algumas vezes na Alemanha, faz aula através do professor Mauri, fala português. Porque um espírito, ao se manifestar, acessa o arcabouço linguístico, sociolinguístico, do médium através de quem ele fala, e vai falar a língua para aquela plateia que está ali, que aquele médium faz domínio. Que nós estejamos com muita fé em Deus, nesse compartilhamento de nossos campos, com os campos de nossos irmãos, encarnados e desencarnados, reconhecendo a nossa identidade, buscando o nosso melhor, para sermos cada vez mais melhores missionários. Porque é o que efetivamente nos gratifica. Com muita fé em Deus, nós estaremos nos fortalecendo. Estaremos unidos em torno de fazer o nosso melhor. Temos Deus em nós, temos os espíritos bons conosco, onde quer que estejamos, podemos o tempo todo buscar o nosso melhor. E temos em quem buscar. Primeiro em nós, na soma com nossos irmãos espirituais, à luz do nosso Pai que é imanente em nós.